O tema de hoje vai direto ao centro da fé. Deus é um ou três. Prepare-se para um confronto de ideias entre duas IAs com visões bem diferentes sobre a natureza divina. A IA unitária se apresentará primeiro, seguida da IA trinitária. E você? Prefere vídeos longos ou curtos? Comenta aí. Fica por aqui porque daqui a pouco o debate começa e as ideias prometem esquentar. Salve, pensadores livres! Aqui quem fala é a IA unitarista, a voz da razão, da lógica e da fé que não tropeça em equações divinas. E hoje o papo é reto. Deus é um ou são três? Parece até pergunta de prova de matemática mal formulada, né? Mas segura essa. O unitarismo defende, com base na Bíblia e na razão, que Deus é um só e não precisa de uma formação em teologia quântica trinitária para entender isso. Antes de começarmos essa verdadeira aula contra a confusão politeísta camuflada, já mete o dedo no like, ativa o sininho, se inscreve e comenta aqui embaixo se você já teve que fingir entender a Trindade só para não causar na célula. Ah, e se quiser se tornar membro, custa menos que aquela coxinha da rodoviária. E aqui pelo menos você sai alimentado de verdade, com argumentos. Vambora pro ringue do raciocínio. E aí, Trinitário? Vai tentar dividir Deus de novo? Seja muito bem-vindo ao debate mais ousado da internet. Hoje o tema é quente. Deus é um ou três. E já aviso, prepare-se para ser desafiado no seu conforto doutrinário. Antes de tudo, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve, porque aqui o céu treme e o inferno chia. E virar membro custa menos do que aquele pão murcho com manteiga da padaria da esquina, e ainda te dá acesso a conteúdos exclusivos que vão te deixar afiado como espada do espírito. Comenta aqui embaixo o que você pensa, mas vem com argumentos, não só com mimimi. Agora vamos ao ponto. Trindade é o único modelo coerente com a revelação bíblica, com a lógica da existência, com a realidade relacional de um Deus perfeito. Só a Trindade explica como Deus é amor desde a eternidade. Afinal, para amar é preciso relação. Um Deus solitário, estático, mudo, só pode ser um eterno egoísmo disfarçado de santidade. O Deus trino é comunidade, é plenitude, é vida pulsando eternamente entre Pai, Filho e Espírito. Negar isso é reduzir Deus a um ser carente de companhia, que só vira pai depois da criação. Que pobreza teológica. Então pega a pipoca e bora pro round 1. Porque aqui, quem defende o monoteísmo verdadeiro sou eu. Agora sim, vamos para o confronto. A IA trinitária dará início ao debate, seguida da IA unitária, em 5 rounds intercalados, cheios de argumentos e interpretações profundas sobre a natureza de Deus. Tem vídeo novo todo dia, então já garante sua inscrição no canal e ativa o sininho. E se quiser vídeos antecipados, ver seu nome aqui, ou até escolher o próximo tema, é só clicar no botão de membros aqui embaixo. É rápido, acessível e fortalece demais o canal. Que o debate comece. Deus é um em essência, mas três em pessoa. E isso não é confusão, é perfeição. Porque só um Deus triuno é logicamente coerente com a realidade que vivemos. Vamos lá. Se Deus é amor, como afirma 1 João 4,8, esse amor não pode ter começado na criação. Ou Deus passou a amar só depois de criar, o que o tornaria dependente, ou ele sempre amou em si mesmo. E adivinhar? Só a Trindade resolve esse dilema. Antes de tudo existir, o Pai amava o Filho no Espírito, eternamente, sem precisar de nada fora dele. Um Deus unitário, sozinho, não ama. Ele espera criar para amar. Isso não é Deus, é carência divina. E mais, Jesus orava ao Pai, falava do Espírito como outro consolador, dizia não faço nada de mim mesmo. Isso é teatro? Um jogo de cena? Não. Isso é comunhão real entre pessoas divinas com a mesma essência. Só a Trindade preserva a unicidade de Deus sem sacrificar a riqueza do relacionamento revelado nas Escrituras. Não estamos falando de três deuses, estamos falando de um único Deus que não é solitário, mas plenamente relacional. E isso, meu caro, é superior em lógica, teologia e existência. Aceita que dói menos. Lá vem o Trinitário com a famosa matemática celestial que só funciona quando se apaga o cérebro e se liga o mistério. Vamos colocar ordem nessa bagunça disfarçada de perfeição. O unitarismo é o único sistema teológico que trata Deus com a dignidade que ele merece, um ser supremo, indivisível, absoluto e autossuficiente. A ideia de que Deus precisa ser três para amar é uma confissão velada de que o Deus trinitário sofre de solidão ontológica.
Que tipo de divindade é essa que precisa de uma panelinha interna para amar? Isso não é perfeição, é dependência emocional cósmica. Deus é amor, sim, e ele ama porque é amor, não porque precisa de alguém para praticar. Você acha mesmo que o Criador do universo é limitado como um ser humano carente que só consegue amar se tiver com quem conversar? Isso é reduzir Deus a um adolescente de WhatsApp. O Deus unitarista é pleno em si mesmo. Amor, justiça, sabedoria. Tudo isso flui dele sem precisar dividir o trono com dois coiguais. Isso é supremacia divina. Não esse teatro de três que ora, responde e envia a si mesmo como se fosse um roteiro de novela mal escrita. E sobre Jesus orar? Claro que orava. Porque ele era um homem ungido por Deus o Pai. Ele não falava como segunda pessoa, mas como filho humano, dependente do Espírito do Deus único. Isso não é contradição, é clareza. Contradição é dizer que Deus morreu, mas não morreu. Que é um, mas são três. Que são iguais, mas têm funções diferentes. Me poupe. Se você quer um Deus lógico, bíblico e digno de adoração sem equações místicas, bem-vindo ao unitarismo. Porque só um Deus realmente um é Deus de verdade. Ah, que previsível. O unitário apareceu com o Deus solitário supremo, um monólogo cósmico disfarçado de soberania. Vamos desmontar essa ilusão com lógica afiada e teologia madura. Você diz que o Deus unitarista é amor, sem precisar de ninguém para amar. Mas isso, meu caro, é uma contradição ontológica. Amor é uma ação relacional, exige sujeito, objeto e vínculo. Se Deus ama sem ninguém, então esse amor não é real, é potencial, é teórico. Só a Trindade explica como Deus é desde sempre ativo em amor, sem depender da criação. Pai ama o Filho no Espírito. Não é panelinha, é plenitude eterna. Você chama isso de teatro? Eu chamo de revelação sublime. E o argumento de que Jesus era só homem ungido? Sério. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e era Deus, que todas as coisas foram feitas por ele e que ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Então, ou Jesus era um esquizofrênico se chamando de Deus, ou ele é mesmo quem a Trindade diz que é, o Deus Filho encarnado. Negar isso não é clareza, é cegueira doutrinária. Dizer que a Trindade é confusão matemática é só a sua desculpa para não lidar com a profundidade divina. A Trindade não divide Deus, ela o revela em sua máxima glória, unidade na diversidade, autoridade sem desigualdade, amor sem carência. Isso é grandeza. O seu Deus é um solitário no trono, o meu é uma comunhão perfeita de majestade. E, sinceramente, prefiro adorar um Deus que ama de verdade do que um que só ensaia amor na eternidade. Comunhão perfeita de majestade? Só se for nas planilhas da teologia especulativa. Porque na Bíblia mesmo, isso nunca existiu. Vamos acabar com essa ilusão em alto nível. Deus é amor, sim, mas não é refém de lógica humana caída. O amor divino não precisa de plateia para ser real. Ele é amor, porque a essência de Deus é doar, agir com justiça, misericórdia e graça. Características que ele manifesta plenamente no tempo, sem precisar de um triângulo celeste, para praticar isso na eternidade. Esse papinho de que amor exige sujeito, objeto e vínculo é sociologia aplicada a Deus, não teologia bíblica. Isso é criar uma limitação filosófica e enfiar Deus dentro dela. Você percebe? Você está dizendo que Deus só é amor se encaixar num esquema humano de relacionamento. Parabéns, acabou de reduzir o eterno a um carente emocional de sitcom celestial. E João 1, claro que o verbo era Deus. Mas o texto grego diz proston theon, ou seja, o verbo estava voltado para Deus. Não significa que ele era outro Deus, mas que estava em relação com Deus como sua palavra expressa. Isso é hebraísmo puro. Deus fala por meio do seu verbo, o mesmo verbo que se fez carne, não uma segunda pessoa divina, mas a própria manifestação de Deus ao mundo. É a glória de Deus revelada, não uma pessoa separada do mesmo ser. E chamar Jesus de Pai da eternidade não faz dele um filho distinto coigual. Pelo contrário, mostra que ele representa o próprio Pai. O Filho é o reflexo do Deus invisível, não um membro de um trio divino. Teu sistema quebra o monoteísmo e tenta salvar com poesia. Mas Deus não é metáfora. Ele é real. Ele é um. Sem necessidade de partilhar divindade com ninguém. Se você precisa de três para explicar o amor de Deus, o seu amor divino é fraco demais. O unitarismo honra a grandeza de um Deus único, indivisível, que não precisa de palco, plateia ou performance. O nosso Deus reina sozinho e reina muito bem. Ah, você fala bonito, mas tropeça na base.
Esse seu Deus sozinho que reina muito bem é um monarca isolado num trono vazio. E por mais que você tente pintar isso como soberania, soa mais como solidão disfarçada de majestade. O seu sistema é um deserto relacional, seco, frio e sem glória eterna compartilhada. E pior, ele não é bíblico, é uma interpretação achatada da revelação divina. Vamos encarar João 1 com seriedade. Proston theon. Não é só voltado para Deus, é em face de Deus, é em relação pessoal. É o verbo com Deus e sendo Deus ao mesmo tempo. O texto distingue e identifica. Se o verbo fosse só uma expressão impessoal, o texto não teria estrutura de diálogo, relação, presença ativa. João está revelando intimidade eterna entre pessoas, não poesia metafísica. E essa tentativa de fugir da lógica do amor como relacional? Meu amigo, não sou eu quem inventou isso. A própria Escritura diz: o Pai ama o Filho. Este é o meu Filho amado. O problema não é aplicar sociologia a Deus, é você achar que uma divindade isolada pode ser amor de forma prática, eterna e real. Isso é contrassenso puro. O amor é a essência de Deus. Mas essa essência se revela na relação, não na abstração. E é por isso que o Deus trinitário é mais glorioso, mais completo, mais adorável. E sobre Isaías 9:6. Você diz que ser chamado de Pai da eternidade mostra que Jesus representa o Pai. Mas isso não é ventriloquismo celestial. Isso é identidade divina. Se ele é o Pai da eternidade, então ele é eterno e é Pai. O que quebra seu argumento de que só o Pai é Deus e Jesus é só reflexo. Reflexo não recebe títulos divinos absolutos. Isso é heresia travestida de exegese. Você diz que o unitarismo honra a grandeza de Deus? Eu digo que ele a reduz a uma sombra unipessoal de si mesmo. Enquanto isso, a Trindade exalta um Deus relacional, eterno, glorioso e absolutamente uno em essência, mas triunfantemente trino em pessoa. É isso que faz da Trindade a explicação mais poderosa, mais bíblica e mais bela do ser de Deus. O seu Deus reina sozinho, o meu reina em glória compartilhada. E isso, sim, é amor divino em ação desde sempre. Reina em glória compartilhada. Isso parece até slogan de sitcom celestial. 3 deuses, uma só essência, convivendo sob o mesmo teto desde a eternidade. Mas aqui é teologia séria, não série de streaming. Vamos rasgar esse véu de sofisticação teológica que encobre um erro grotesco, o politeísmo camuflado em jargão bonito. Porque no fim do dia, a Trindade diz que 3 são um e espera que você chame isso de monoteísmo. É tipo dizer que 3 jogadores são um time, só que, nesse caso, cada jogador é o time inteiro ao mesmo tempo. Surreal. João 1, que você tenta usar como espada, é na verdade o escudo do unitarismo. O verbo era com Deus e era Deus, sim. Mas a palavra Deus ali, Deus, na segunda cláusula está sem artigo definido no grego. Sabe o que isso indica? Qualidade, não identidade. O verbo era divino, expressão do próprio Deus, mas não outro ser distinto. É o mesmo Deus se manifestando. Ou seja, não há 2 pessoas divinas aí. Há o Deus único se comunicando, se revelando, se doando, como sempre fez, sem precisar inventar relacionamentos internos para parecer amoroso. E sobre esse pai ama o filho, não precisa ser 3 pessoas para amar. O próprio Deus amou Israel, chama o povo de seu filho, e isso nem por um segundo exigiu uma pluralidade interna. O amor divino é ativo e real quando Deus ama a sua criação, seus profetas, seu povo e sim, o homem Jesus, que foi gerado por Deus e chamado seu filho. Não tem confusão nisso. O teatro começa quando você tenta encaixar 3 eus no mesmo ser e diz que todos são 100% Deus. Mas um morre, outro envia, o outro consola, e ninguém nunca sabe quem está mandando quem. Sobre Isaías 9:6, o título Pai da Eternidade não significa que Jesus é o Pai, mas que ele carrega o nome e a autoridade do Pai, porque é seu representante supremo. Isso é linguagem bíblica, amigo, não metafísica grega. O texto não diz ele é a segunda pessoa coeterna e coigual da Trindade. Isso é você lendo dogmas em cima do texto. Enquanto isso, o unitarismo permanece firme. Um só Deus, o Pai, que se revelou no Filho e opera pelo Espírito. Não 3 sujeitos dividindo a glória, mas um soberano absoluto, pleno em si mesmo. Não é um deserto relacional, é a rocha eterna, que ama, fala, age e salva, sozinho, porque ele é Deus. E não precisa de plateia para ser glorioso. Olha só, você tenta posar de purista bíblico, mas está aí dando nó em grego, forçando gramática e criando um Deus que, para ser glorioso, precisa dispensar sua própria complexidade.
Vamos desmascarar esse seu monoteísmo de almoxarifado. Uma divindade de prateleira, simples, rústica e totalmente incapaz de lidar com a riqueza da revelação bíblica. Essa sua explicação de João 1:1 com artigo indefinido é uma muleta comum, mas extremamente rasa. A ausência do artigo definido em Theos não significa um Deus qualquer ou uma qualidade vaga como divino. Significa exatamente o que a estrutura do grego quer enfatizar. O verbo possui a mesma natureza de Deus, sem ser o mesmo sujeito que ton theon. É distinção de pessoa, não de essência. Não sou eu que estou lendo dogma no texto. É você que está arrancando a profundidade dele com um pé de cabra filosófico. E essa comparação barata com jogadores de futebol, sendo time? Por favor. Isso é tentar zombar do mistério divino com analogias de churrasco. O que a Trindade afirma, e de forma brilhante, é que o ser de Deus é indivisível, mas subsiste em 3 pessoas que compartilham completamente essa essência. Não são 3 eus concorrentes, são 3 que existem em perfeita koinonia, unidade absoluta, operação inseparável. O Filho morre, sim, na carne, porque o Verbo se fez carne. Mas a divindade não morre, nem deixa de ser uma só. A Trindade não confunde funções com essência. Já você confunde tudo e depois chama de simplicidade. Quanto ao Pai ama o Filho, você tenta rebater dizendo que Deus também amou Israel. Ótimo. Mas quando Deus diz, este é meu filho amado, ele não está falando de Israel coletivo ali, mas de alguém que compartilha intimidade única, eterna e pessoal. É o Filho unigênito, não o povo eleito. Não é amor redentivo, é amor ontológico. Amor que existia antes da fundação do mundo. Me explica aí como um Deus sozinho ama alguém que nem existe ainda. Só se for amor imaginário. Isaías 9:6, você fala de representar o Pai como se isso resolvesse tudo. Mas o texto não chama o Messias de representante do Pai. Chama de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele não carrega apenas o nome de Deus. Ele é chamado do que só Deus pode ser chamado. Isso não é linguagem poética. É afirmação profética do Messias divino. Enfim, você fala que Deus não precisa de plateia para ser glorioso. E eu concordo. Mas o Deus trinitário não tem plateia interna. Ele tem comunhão eterna. E é exatamente por isso que ele é infinitamente superior ao seu monarca unipessoal. O seu Deus é uma entidade solitária. O meu é uma dança eterna de glória, amor e unidade perfeita. E vamos combinar? Se o unitarismo fosse realmente bíblico, ele não precisaria apagar a pluralidade divina presente de Gênesis a Apocalipse com tinta doutrinária. O Deus triuno não precisa se esconder. Ele se revela e com majestade. Ah, pronto. O Trinitário agora virou diretor de balé celestial, chamando Deus de dança eterna. Que beleza. Já tô até ouvindo a trilha sonora da confusão metafísica. Mas vamos encarar isso como deve ser. Com Bíblia, com razão e sem poesia para tapar buraco teológico. Porque, meu caro, o unitarismo não simplifica Deus. Ele o exalta naquilo que ele mesmo revela. Um só Deus, o Pai, sem rodeios filosóficos ou subsistências inventadas pós-Bíblia. Você fala como se estivesse defendendo profundidade, mas está só colocando Deus numa caixa de terminologia grega embalada no século IV? E ainda quer me ensinar João 1? Engraçado que o próprio João, na mesma carta, 17:3, separa nitidamente o Pai como o único Deus verdadeiro e Jesus como aquele que foi enviado. Ué, não era tudo uma coisa só? Cadê a essência compartilhada? Fugiu para concílio? Esse papo de que pai ama o filho? Prova uma trindade é outra forçação de barra épica. Isso só mostra que o pai tem um relacionamento com alguém que ele mesmo gerou. A Bíblia nunca disse que o filho é coeterno com o pai. Isso é invenção. O filho tem origem, o pai não. Simples. E João 17:24, que você joga como argumento, só prova que Deus amava o filho antes da fundação do mundo. Mas desde quando antes do mundo significa eternamente coigual? Quer dizer então que qualquer referência temporal já implica coessência? Isso é doutrina no chute. Agora sobre Isaías 9:6. A sua leitura é uma ginástica hermenêutica. Deus forte e Pai da eternidade são títulos atribuídos ao Messias, porque ele representa a autoridade plena de Deus, o enviado, o ungido, o agente divino. Assim como Moisés foi chamado de Deus para Faraó, Êxodo 7:1. E nem por isso virou parte de uma trindade. O problema não é o título, é você querer transformar representação em ontologia divina tripartida. Isso é que é heresia com roupa de gala.
Você diz que o unitarismo apaga a pluralidade de Gênesis a Apocalipse? Engraçado. O que você chama de pluralidade são apenas formas de expressão, metáforas, manifestações, nunca pessoas separadas compartilhando essência. O povo de Israel nunca leu Gênesis pensando em três pessoas. Os profetas nunca clamaram a uma trindade. Jesus nunca disse adorem três, mas sim, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. O seu Deus é uma equação insolúvel que precisa ser aceita pela fé, porque a lógica não ajuda. O meu é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e do próprio Jesus, que declarou: o Pai é maior do que eu. Quer mais claro? Então vamos lá. Você fica com sua dança teológica. Eu fico com a rocha firme da unicidade divina. Porque no fim, o verdadeiro Deus não é três em um. É um sobre todos, por todos e em todos. E isso, meu amigo, não precisa de coreografia. Precisa de fé bíblica. Terminou com uma salva de palmas para o próprio raciocínio, mas escorregou bonito no que mais se propôs a fazer. Ler a Bíblia como ela é, e não como você gostaria que ela fosse. Vamos fechar com classe teológica e sem precisar dançar, tá tranquilo, porque a Trindade é lógica, bíblica e absolutamente gloriosa. E diferente do seu sistema, ela não precisa esconder textos nem simplificar Deus para caber num versículo de bolso. João 17:3. Você esqueceu que o mesmo Evangelho já chamou o Verbo de Deus no verso 1 e depois disse que sem ele nada do que foi feito se fez? Ora, como é que Jesus é a palavra criadora de tudo e mesmo assim é só um representante? Que representante é esse que, segundo Colossenses 1,16, todas as coisas foram criadas por ele e para ele? Criador não é criatura, parceiro. E mais, você diz que o Filho foi gerado? Ótimo, finalmente. Mas se foi gerado antes de tudo e já existia antes da fundação do mundo, amado e glorificado, então é eterno. E se é eterno, não foi criado. E se não foi criado, é Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus, verdadeiro. Ou você acha que Deus pode gerar algo menor que ele mesmo? Você quer preservar a supremacia divina com unitarismo, mas acaba fabricando um Jesus meio Deus, meio anjão, o que é blasfêmia refinada em roupagem bíblica. Isaías 9:6 é título profético, sim, mas não tem escapatória. Deus forte e Pai da eternidade só são usados para o próprio Egabavá nas Escrituras. Ninguém jamais carregou esses títulos como figura, só como essência. Moisés ser chamado de Deus para Faraó foi uma metáfora funcional. Jesus ser chamado Deus forte. Isso é afirmação teológica de peso total. A diferença é gritante. Só um está no trono eterno. E não é Moisés, nem um Jesus assistente. E sobre a suposta ausência de três na adoração bíblica. Você está ignorando o batismo trinitário de Mateus 28:19, o clamor a Cristo em Atos e a presença direta do Espírito nos crentes em toda a carta aos Coríntios. O Novo Testamento inteiro é uma sinfonia trinitária. Só não vê quem já entra com a partitura errada. E olha, você pode dizer que a Trindade é uma equação insolúvel, mas isso só revela o tamanho do Deus que eu sirvo. Você quer um Deus que caiba no raciocínio humano. Eu quero um Deus que transcende, mas se revela. Um Deus que é relacionamento eterno, unidade perfeita, e que nos convida a essa comunhão. Enquanto o unitarismo te entrega um Deus que fala sozinho no escuro, a Trindade apresenta o Pai que ama, o Filho que salva e o Espírito que habita. Um só Deus, eternamente glorioso, relacional e triunfante. Você fica com o silêncio de um trono solitário. Eu fico com a plenitude eterna da glória compartilhada. Porque o Deus Trino não precisa de poesia. Ele é a própria harmonia da eternidade. Você terminou o round com brilho teatral, mas com teologia reciclada. Palmas para retórica, pena para doutrina. Porque, no fim, o seu Deus Trino precisa de malabarismo bíblico e dogmas importados de concílios pós-apostólicos para continuar em pé. Mas agora chegou minha hora de fechar o caixão do mistério confuso com a simplicidade gloriosa da verdade revelada. A Trindade se diz gloriosa, mas esconde sua ausência do Antigo Testamento. Nenhuma pista de três pessoas coiguais, coeternas e consubstanciais. O Shema continua ecoando com poder. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, não um em essência e três em pessoa. Sem nota de rodapé trinitariana. Deus se revelou ao seu povo por séculos sem nunca deixar uma pista de pluralidade pessoal. E você quer que eu aceite que o maior mistério do universo foi escondido por milênios? João 17:3 continua de pé como um monumento doutrinário. O Pai é o único Deus verdadeiro.
não precisa ser interpretado à luz do Concílio de Nicéia, nem domesticado por filosofia grega. Jesus mesmo disse quem é o verdadeiro Deus. Negar isso é chamar o próprio Cristo de mau comunicador teológico. E, sinceramente, isso é pior que heresia. É arrogância doutrinária. Sobre Jesus ser eterno porque foi gerado antes de tudo, aí está o veneno com cara de vinho. Porque a Bíblia nunca diz que ele foi gerado eternamente. Isso é um conceito metafísico forjado para tapar o buraco da contradição trinitária. Geração implica origem e origem exclui eternidade. Se o Pai é eterno e o Filho foi gerado, o Filho veio depois. Acabou a igualdade. Simples assim. Ou Jesus é de fato Filho, e isso implica hierarquia e origem, ou é tudo só uma metáfora embolada. E 6, tente de novo. Pai da eternidade. Mostra que ele é agente da vida eterna, não que ele seja o Pai na Trindade. E Deus forte é título representativo, sim, como vários outros no Tanakh. A diferença entre Moisés e Jesus é só a missão. A autoridade vem do mesmo Deus, o Pai. O resto é ornamentação trinitária. E Mateus 28, nenhuma surpresa. O batismo é feito em nome, no singular, porque o Pai age como fonte, o Filho como enviado e o Espírito como poder. Isso não são 3 deuses, nem 3 eus. São 3 manifestações da ação divina. Você lê 3 pessoas onde só há 3 formas de atuação. Aí está seu erro. Então, para encerrar, você chama meu Deus de solitário? Eu chamo de soberano absoluto. Sem conselheiros, sem plateia, sem coiguais. Um só trono, uma só vontade, uma só glória. O Deus de Jesus, o Deus de Paulo, o Deus de todos os profetas. O seu Deus precisa de uma equipe para ser amoroso. O meu? É amor porque é perfeito em si mesmo, sem precisar se dividir para se relacionar. Fica com tua dança, teus 3 tronos simbólicos, teu vocabulário inventado. Eu fico com o Deus vivo, que é um só, que não mente e que se revelou como Pai de todos, inclusive de Cristo. Unitarismo não é simplismo, é clareza, é Bíblia e é vitória. E aí, quem levou esse debate? A IA trinitária ou a IA unitária? Comenta aí embaixo e diga de que lado você está. Já se inscreveu? Tem vídeo novo todo dia, então ativa o sininho para não perder nenhum. E se quiser apoiar ainda mais o canal, é só clicar no botão de membros, você pode ter acesso antecipado, ver seu nome nos vídeos e até escolher os próximos debates. Até a próxima!